Fala pessoal do canal, estamos aqui mais uma vez juntos. Fazer tatuagem é errado? O que a Bíblia diz sobre tatuagem? A Bíblia fala sobre isso? O cristão pode ter tatuagem? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Bora lá! A Bíblia não legaliza a tatuagem. No entanto, os textos bíblicos também não reprovam a tatuagem. A grande verdade é que a Bíblia não toca nesse assunto de forma literal. Mas alguém vai me dizer, Levítico capítulo 19, versículo 28, diz que nós não podemos marcar o nosso corpo. No entanto, o que a gente tem que aprender a notar é perceber de fato o que esse texto quer nos dizer para os dias de hoje. No contexto daquele texto, o que acontecia naquele tempo é que pessoas estavam marcando o seu corpo com símbolos de deuses pagãos. E aqui cabe nós uma aplicação a respeito da tatuagem de forma implícita. Logicamente, não podemos e não devemos tatuar algo ou algum símbolo que adore um outro Deus que não seja o Senhor. No entanto, também tatuarmos o nome do nosso Deus e mensagens que dizem a respeito desse Deus também não vão significar que nós estamos adorando mais e de forma mais sincera o Senhor. A grande verdade é que o texto de Levítico e o seu livro em um todo, ele está reprovando a adoração a outros deuses. A maior intenção do autor de Levítico e a finalidade do texto de Levítico em um todo, a forma com que esse texto se relaciona com o livro todo de Levítico e a mensagem principal que o autor de Levítico quer trazer é nos ensinar a santidade, é demonstrar o quanto nós, cristãos, nos dias de hoje, temos que zelar e buscar por santidade. E dentro desses aspectos e propósitos que nos levam a ter uma vida de santidade, não se enquadra nesse texto e nesse livro da Bíblia o fato da tatuagem ser algo reprovador diante de Deus, a não ser que, como já dito, seja uma tatuagem que adore um Deus que não seja o Senhor. Outro texto que o pessoal vai usar é o de 1 Coríntios 6 e 19. Obviamente, Paulo, na igreja de Corinto, está reprovando o pecado. E aqui vale a pena a gente ponderar que dentro dessa igreja de Corinto existia pecados como de uma gravidade imensa, como, por exemplo, o pecado do incesto, de um filho se relacionando com a esposa do pai, pecados entre irmãos, imoralidade sexual e vários deles. E alguém vai dizer, é pecado fazer tatuagem porque em Coríntios Paulo disse, o nosso corpo é templo do Espírito. Ok, de fato o nosso corpo é templo do Espírito, mas dentre esses pecados que o apóstolo Paulo está mencionando que podem atrapalhar esse nosso corpo, que é templo do Espírito, não estão mencionados o pecado da tatuagem, porque Paulo não abordou esse assunto, não legalizou e nem incentivou. Os pecados que Paulo está tratando nesse texto são outros pecados, como já mencionados, a imoralidade e assim por diante, vários pecados que a igreja de Corinto estava incorrendo naquele tempo e que se aplica nos nossos dias aquilo que o texto quis dizer para os dias da igreja de Corinto, onde Paulo pastoreava e tentou de alguma forma resolver alguns problemas que estão ali. No entanto, se você deseja fazer a tatuagem, apesar da Bíblia não tratar sobre esse texto e da gente já ter refutado os textos que erroneamente tantas pessoas tentam usar para colocar o fato da prática da tatuagem como um pecado diante de Deus, tem algumas perguntas e alguns pontos que eu acho que você tem que pensar antes de fazer uma tatuagem. E aqui eu vou te dizer um deles. Por exemplo, primeiro, pense bem, eu te afirmo com muita certeza que a sua tatuagem, com o passar do tempo, vai ficar muito feia. Quando você ficar mais velho, vai ficar muito feio, tenha essa certeza.
Se você tiver algum problema com isso, se você não tiver nenhum problema com isso, tudo bem, mas tenha uma certeza, vai ficar muito feio. Entenda, o nosso país, o contexto onde nós estamos é preconceituoso. Será que fazer uma tatuagem hoje iria talvez te impedir de alguma forma de impactar mais pessoas com o evangelho? Será que vale a pena fazer uma tatuagem e abrir mão de chegar mais longe com a mensagem do evangelho? Pense nisso. Se a mensagem do evangelho é importante para você, pense que com certeza, isso lhe afirmo, que sem a tatuagem você vai alcançar um público maior. Por quê? Porque as pessoas são preconceituosas. Em contrapartida, com a tatuagem, com certeza você vai alcançar um público que é cristão e também tem a tatuagem, tem a prática de se fazer tatuagem. Ok, mas temos que entender que o público que não tem tatuagem ainda é um público maior. Então, vale a pena você considerar esse ponto. Será que fazer uma tatuagem vai limitar o alcance da mensagem do evangelho que você tem para propagar? Pense nisso. Outra coisa muito importante, isso para você, adolescente, jovem. Você é menor de idade? Porque se você for menor de idade e pensa em fazer uma tatuagem, você precisa da concordância dos seus pais. E se os seus pais não concordam em você fazer uma tatuagem, aí você está em pecado por fazer essa tatuagem. Não porque tatuagem é pecado, mas porque a Bíblia diz que temos que honrar, respeitar pai e mãe. Então, se o seu pai e a sua mãe não concordam e você decide fazer mesmo assim, você está sim pecando. Aí sim, você está pecando biblicamente. Então, pense nisso. E o quarto e último ponto. Qual a sua motivação em fazer uma tatuagem? Qual a sua motivação em se tatuar? Será que com essa tatuagem você está querendo chamar a atenção de alguém que não te dá atenção? Será que com essa tatuagem você está querendo jogar para fora um sentimento que você nunca conseguiu expressar? Se sim, você também está incorrendo em um pecado, porque a motivação de se fazer a tatuagem não deve ter nada além do mais do que simplesmente uma opção por estética que, na sua opinião, você acha bonito. E para finalizar, eu quero falar a respeito de uma ilustração muito interessante. Certa vez um filho chegou para um pai e disse: pai, quero fazer tatuagem e eu vi que na Bíblia não é pecado. E o pai olhou para o filho e disse: olha, eu nunca te proibi de fazer tatuagem porque a Bíblia diz que é pecado. Eu te proibi de fazer tatuagem porque eu sou seu pai e eu não quero que você faça, eu tenho autoridade sobre você. No entanto, olha só, para terminar, a Bíblia não condena a tatuagem e a Bíblia também não legaliza e incentiva a tatuagem. No entanto, se você não concorda com o uso da tatuagem, diga que você não concorda e ponto final. Só não use a Bíblia para dizer algo e para dar peso em uma opinião que é sua. Que Deus te abençoe.